Boa noite, gente. Está no ar o programa Politicação. Ele disputou a Prefeitura de São Bernardo do Campo em 2012 e 2016, foi candidato a governador do estado de São Paulo em 2010, na chapa de Paulo Búfalo, e também é mestre em História e Filosofia. Converso hoje com o psolista Aldo Santos. Boa noite, Aldo. Boa noite, é uma satisfação sempre estar aqui contigo nesse debate, em qualquer debate que você sempre nos convidar, estaremos à disposição. Muito bem. Aliás, a primeira vez no Politicação, estava com saudade, afinal de contas, 3 anos que nós não conversávamos aqui com base em entrevista, na TV, sempre proveitoso e engrandece o debate a sua presença. Perfeito, eu agradeço. Claro que até o nome do programa em si, ação política, né? Politicação é importante, porque tem a ver com todo o processo da conjuntura política que nós estamos vivendo no momento. Portanto, eu acho extremamente importante e oportuno esse diálogo nosso aqui neste importante meio de comunicação. Muito bem, Aldo. Lembrando que você daí de casa pode interagir com os nossos convidados com base nas nossas mídias sociais. Professor Aldo Santos, você já disputou situações majoritárias, em 2010 foi candidato a vice-governador, 2 vezes a prefeito, já foi vereador aqui em São Bernardo do Campo. Como que você avalia a conjuntura? O PSOL trabalha na lógica da candidatura própria. Ela está consolidada ou ainda é possível uma união eleitoral das esquerdas ainda no primeiro turno? Eu entendo que o debate sobre a unidade da esquerda sempre é um debate bem-vindo. Todavia, esse é um debate que está extemporâneo, na medida em que praticamente as candidaturas já fizeram os seus devidos registros. O Boulos é o candidato à presidência da República junto com a Sônia. Portanto, eu tenho a impressão que no primeiro turno já está consolidada essa ação política e cada candidato, na minha opinião, vai manter a sua dinâmica de campanha, e a do PSOL certamente não será diferente. Agora, o Guilherme Boulos, ele teve um desempenho bom no Roda Viva e também nesse primeiro debate da Band. Embora o PSOL ainda tenha um pouco tempo de TV, se comparado a partidos que estão há mais tempo aí, você imagina que a tática de elevar a potência máxima as discussões, ter ali uma postura mais, digamos, enfim, uma situação em que ele entra em confronto constante com personagens que o PSOL tem algum tipo de divergência ideológica, você imagina que a candidatura à presidência do PSOL com o Guilherme Boulos, ela acaba ganhando mais força política? Mais visibilidade? Veja, de fato você tem razão. No primeiro debate, no Roda Viva, ele foi extremamente importante, até porque era novidade e muita gente não conhecia o Boulos. Eu já o conheço há muitos anos, inclusive de outras ocupações aqui na região, em 2003, e conheço o Boulos muito bem. Sei da sua qualificação intelectual, um grande intelectual, uma pessoa formada, um filósofo, e também tem outras formações de uma maneira geral. O segundo debate, que foi o debate com os candidatos, evidentemente que ele escolheu, pelo menos o que eu avalio, ele escolheu um candidato para fazer a polêmica, e no caso foi com Bolsonaro, né? E ele fez uma polêmica, na minha opinião, uma polêmica extremamente salutar, uma polêmica importante, e chamou o Bolsonaro para o debate, e o Bolsonaro, infelizmente, não respondeu absolutamente nada. É uma tática da campanha com quem que eu vou fazer a polêmica em referido num determinado debate. E ele fez esse, na minha opinião, ele fez muito bem, e nós temos a impressão, temos a segurança de que a campanha Boulos vai crescer, bem como a campanha da nossa candidata ao governo do estado de São Paulo, a Lisete Arelaro, também vai crescer, porque é uma das maiores educadoras brasileiras, professora da USP. Portanto, nós estamos muito conscientes, muito contentes com as candidaturas que estão em curso. Muito bem. A professora Lisete Arelaro irá disputar o Palácio dos Bandeirantes pelo PSOL nessa corrida eleitoral de 2018. Agora, sim, essa pulverização de candidatos
não cria o risco da esquerda talvez ficar fora do segundo turno, tendo em vista várias opções. O PT promete levar a candidatura do Lula até as últimas consequências, aguardar ainda os desdobramentos em Brasília. Enfim, tem outros candidatos na área progressista, o próprio Ciro Gomes do PDT, que é um partido de centro-esquerda, o PSOL, Manuela Dávila recentemente declinou. Você não imagina que acaba fragmentando um pouco ou realmente faz parte da tática? Olha, eu imagino assim, que o primeiro turno é importante que haja esse leque grande de candidaturas, porque possibilita, digamos, uma disputa ideológica bastante definida. Portanto, eu vejo como positivo esse debate de que os candidatos, porque a unidade ela precisa ser explicitada em momentos determinados, né? Portanto, eu entendo que cada candidato tem diferenças programáticas, portanto, a oportunidade do primeiro turno é para que essas diferenças programáticas se expressem e que as pessoas possam conhecer efetivamente o que pensa determinados partidos, qual é a base programática desses partidos. E aí no segundo turno é outro debate que se põe em função do que vai ou de quem vai efetivamente para o segundo turno. Nós esperamos que o Boulos de fato possa chegar ao segundo turno, porque é o que tem, digamos assim, de novo na política nacional. É uma pessoa que tem um compromisso com os de baixo, com a classe pobre, com as pessoas exploradas pelo sistema capitalista, e nós entendemos que o povo está cansado já com essa política tradicional, essa política nefasta, essa política da corrupção que grande parte dos outros candidatos representam. Portanto, nós estamos muito conscientes de que o Boulos vai fazer uma grande campanha e tem todas as condições para ir ao segundo turno. Bom, o PSOL já superou as disputas internas, né? Porque era voz corrente, uma disputa entre o Plínio de Arruda Sampaio Júnior com o Guilherme Boulos. Agora já se criou essa unidade? Não, veja, a disputa, diferentemente do que muita gente pode pensar, a disputa sempre é importante. O PSOL, assim como o PT, assim como os outros partidos, tem suas disputas internas, tá certo? No PSOL não é diferente. E as nossas disputas internas, elas estão no patamar, digamos assim, das disputas de ideia, das disputas programáticas, das leituras de mundo. Portanto, eu vejo como importante isso, porque o Partido Vivo é um partido que debate internamente. É um partido onde as pessoas que têm suas ideias expressam as ideias, as suas opiniões, e têm a liberdade para fazer isso. Portanto, eu acho extremamente natural. Claro que tinha uma disputa no primeiro momento, do Plínio com outros candidatos, e venceu na convenção, venceu o Guilherme Boulos, portanto é o candidato nosso, e todos nós estamos unificados em torno desta candidatura. Pois bem, então o PSOL aí se instrumentalizou para a unificação. Perfeito. Mas hoje eu estou um pouco gripado, mas talvez no próximo programa eu já esteja com a saúde restabelecida, não é verdade? Está bem. Estou bem. O PSOL recentemente ele fechou uma aliança com o PCB, que é o Partidão. Na semana passada tivemos a presença da Beatriz Carvalho, ela que também é militante psolista, foi uma das coordenadoras do Centro Acadêmico 20 de Agosto, e ela comentou que nas situações majoritárias o PSOL, via de regra, faz alianças com o PCB, PSTU e, vez ou outra, com a Rede. Existe outro partido do qual o PSOL também tem afinidade ideológica? Não, nesse momento, eu imagino que o arco de aliança do PSOL é o arco de aliança que está no campo da esquerda clássica, que é o PSOL, o PCB, tá certo? O PSTU, como já fizemos em outras ocasiões. Portanto, esse é o arco de aliança ideológica possível no campo da esquerda. Portanto, nós achamos que até mesmo com a Rede existe dificuldade de estabelecer qualquer política de aliança, porque tem princípios, tem comportamentos políticos diferenciados dos princípios que nós apregoamos, que nós acreditamos. Então esse é o campo, o espectro da base da coligação do PSOL, que é o PCB, que é um partido que tem
uma história muito importante no nosso país, tem quadros qualificadíssimos, como o professor Mauro Iaz e outros, e também o PSTU, e nessa eleição o PSTU tem sua própria base organizada, orgânica, e tem seus candidatos, e portanto não foi possível fazer uma composição com o PSTU. Mas nós estamos muito tranquilos, porque a aliança nossa não é apenas do ponto de vista partidário. Do ponto de vista partidário, mas também nós temos uma aliança efetiva com o movimento sem teto, com os movimentos sociais, com o movimento negro, com o movimento de gênero e etnia de uma maneira geral. Portanto, nós temos consciência de que nós estamos dialogando com um segmento importante da sociedade, principalmente com os trabalhadores empobrecidos pelo sistema capitalista. Agora, Aldo, o PSOL ele surge em 2005, em larga medida, com dissidentes do PT, né? Havia ali muita insatisfação, quadros importantes como Plínio de Arruda Sampaio, a Luciana Genro, Heloísa Helena, Babá, você, vários personagens notáveis da esquerda foram para o PSOL por não concordar, talvez, com os rumos que o PT tomou ali na metade dos anos 2000. E a gente nota recentemente que o Guilherme Boulos ele ficou muito próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi solidário, se posiciona contra a prisão do Lula, na visão dele e também do PSOL, é uma prisão injusta. Essa proximidade do Guilherme Boulos com o PT, especialmente com o ex-presidente Lula, causa algum tipo de ruído interno ou então acaba sendo, digamos, que um aceno do PSOL, que é possível estabelecer um diálogo, se buscar um entendimento, daqui para frente? Olha, nós temos aí algumas leituras diferentes, né? Eu entendo que o Lula tem o direito de ser candidato. Na minha opinião, está tendo uma grande tapetada no país, na medida em que não se assegura o direito de ser candidato, porque ele está nas pesquisas, ele venceria as eleições, digamos assim, com bastante tranquilidade, com bastante folga nos dias de hoje. Portanto, nós achamos que existe um problema político. Tanto existe um problema político que você pega, por exemplo, hoje em Brasília, uma multidão de trabalhadores sinceros, honestos, como pessoas do MST, pessoas de outros agrupamentos, de outros segmentos, intelectuais, nacionais, internacionais, figuras públicas, estão caracterizando efetivamente que existe uma perseguição política no Brasil em relação ao presidente Lula, né? E nesse sentido, o Boulos, por ser coerente e também para que o PSOL expresse a sua coerência sem revanchismo, tá certo? O PSOL, em determinado momento, teve um papel efetivo de solidariedade, que nós achamos extremamente importante, que busca e que assegura, de certa forma, alguns elementos da unidade necessária diante do ataque, digamos assim, de segmentos fascistas, de segmentos, até podemos caracterizar, de segmentos neonazistas, que o Brasil é um dos grandes lugares que tem esses segmentos. Portanto, eu acho com absoluta naturalidade de que, efetivamente, a posição do Boulos é uma posição de solidariedade, mas ele está seguindo a orientação do partido na medida em que a campanha dele está firme, está posta como uma campanha para valer e que, portanto, o PT tem sua candidatura, tá certo? Da mesma forma que o PSOL tem a sua candidatura junto com o PCB e os movimentos sociais e, na minha opinião, a solidariedade tem que se expressar em qualquer momento da vida política do país, quando se tem qualquer leitura de injustiça social ou injustiça política com quem quer que seja. Solidariedade que é expressada em vários veículos de comunicação pelo mundo. Perfeito. Na Europa, o Le Monde Diplomatique, enfim, outros jornais, The Guardian e tal, que denunciam uma suposta manipulação da opinião pública, um teor crítico seletivo, para justamente, enfim, segundo eles, mancomunados também com o judiciário, para incriminar o ex-presidente Lula e inviabilizar
a sua candidatura à presidência da República. Quero falar muito também sobre outros assuntos, sobre a ocupação que teve aqui em São Bernardo do Campo. Sei que você também participou ali do grupo de decisões centrais dessa ocupação. O Politicação agora vai para um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do programa Politicação. Hoje converso com Aldo Santos, ele que já disputou a Prefeitura de São Bernardo em 2012, 2016, também já foi candidato a vice-governador pelo PSOL em 2010, além de ter sido também vereador, ainda na época do Partido dos Trabalhadores, também na cidade. Você daí de casa pode também interagir conosco. Aldo, a agenda prioritária do PSOL hoje, ela se assemelha muito com o programa democrático popular do PT nos anos 80. Se falava muito em reforma agrária, reforma urbana, taxação de grandes fortunas. E a gente sabe que ao longo do tempo isso se diluiu ao sabor do jogo, o PT deixou um pouco de lado isso. Você imagina que essas agendas seduzem talvez a juventude? Porque eu noto um engajamento orgânico nas universidades, em especial no Rio de Janeiro, de, enfim, pessoas mais jovens que gostam, que são militantes, que são entusiastas do seu partido. Você imagina que é isso? O PSOL, ele mantém a coerência, ele mantém acesa essa chama de, enfim, um espírito mais revolucionário? Você acha que é isso, talvez, que acaba cooptando mais a juventude? Veja, o PSOL dialoga com vários segmentos na sociedade. Desses segmentos, eu imagino que ele dialoga fortemente com os servidores públicos nos vários níveis, nível federal, estadual e municipal. Portanto, para além disso, o PSOL também dialoga muito com a juventude, né? Porque a juventude busca e procura se identificar com os anseios de mudança, de transformação que o partido apresenta e que o partido incorpora na sua base programática. Você tem razão. Uma parte do PSOL é uma parte que sonha ainda ou carrega aquele sonho do início do Partido dos Trabalhadores. Eu fui do início do Partido dos Trabalhadores, nós sonhávamos com um mundo novo, nós lutávamos por um mundo novo, onde a classe operária, de fato, pudesse protagonizar as mudanças necessárias no país, mas, infelizmente, nós percebemos uma alteração na rota, uma mudança de rumo, e foi esse, inclusive, um dos elementos que grande parte das pessoas romperam, saíram do PT e fundaram o Partido Socialismo e Liberdade. Então, esses ideais de mudança, de transformação, de construir um mundo novo, de buscar a luta efetiva do cotidiano para a juventude que está cansada de ser a juventude do futuro, ela quer e exige ser a juventude do presente, onde tenha emprego, onde haja as condições de oportunidades e de igualdade para todos, onde ele possa efetivamente cursar uma universidade, ele possa estudar com tranquilidade o curso ensino médio, o ensino superior. Portanto, lutar pela saúde decente, lutar por habitação decente, lutar pelo passe livre, lutar por uma mobilidade urbana compatível com o meio ambiente, enfim. Então esse sonho de mudança que tem uma certa radicalidade, e a radicalidade aqui do ponto de vista etimológico mesmo, ir à raiz dos problemas, grande parte da juventude alimenta
esse sonho, e é um sonho de todos nós, não só da juventude, mas dos lutadores sociais, das pessoas que acreditam que é preciso mudar a sociedade em que vivemos, porque não dá para conviver, não dá para aceitar que 6 famílias detêm 50% da renda da metade da população brasileira. Não dá para você aceitar isso, que 6 famílias concentram essa riqueza, enquanto milhões de pessoas passam fome, enquanto quase 30 milhões de pessoas entre desempregados e subempregados vivam hoje mendigando uma condição de vida absolutamente injustificável num país como o nosso, de dimensão continental. Portanto, nós precisamos lutar para que de fato o país possa melhorar, possa se transformar, porque do jeito que está é impossível. Não dá para a gente hoje conviver, por exemplo, com uma população que, além do desemprego, não tem casa para morar. Você hoje teria como resolver esse problema se tivesse vontade política. Você tem mais de 7 milhões de casas sem gente e tem quase 7 milhões de gente sem casa. Então você poderia, com uma política governamental voltada para a maioria da população, resolver um problema seríssimo como esse, que é o direito a ter um lar, a ter uma moradia, ter um lugar para onde voltar à noite, não ter que dividir o prato de comida com aluguel todo mês. Portanto, essas injustiças sociais, essa situação de calamidade que o país atravessa, é preciso que haja efetivas mudanças. E o PSOL se coloca como o interlocutor desse debate, na nossa opinião, vem fazendo muito bem, e por isso que está reunindo muita juventude em torno do nosso partido, bem como antigos lutadores que também fizeram parte do Partido dos Trabalhadores, hoje estão nas fileiras do Partido Socialismo e Liberdade. Muito bem, o pessoal quer sair aí do campo da utopia e partir para o plano da ação, quer ser a juventude do presente, não do futuro. Agora, para isso acontecer, o partido precisa ser enfim, o caminho, né, o elo de transformação social. O PSOL, ele governou até hoje Itaocara, no Rio de Janeiro, uma cidade do interior fluminense, e também a capital do Amapá, Macapá, com Clécio Luiz, que hoje está na rede. Aliás, saiu porque, enfim, adotou ali medidas fisiológicas, e o partido, eu lembro que o Plínio na época ficou pistola, não gostou. Eu ia te perguntar o seguinte, você falou agora há pouco sobre a situação do déficit habitacional da ordem de 7 milhões de moradias. E um número bem próximo disso, com base no que o Boulos disse no Roda Viva, são os imóveis que não cumprem função social, né? O que você pensa da reforma urbana, da reforma agrária? É possível ser feito? Como que enquadrar o cidadão que fica ali aguardando a especulação imobiliária enquanto milhares de famílias estão sem teto? Veja, eu tenho um apreço muito grande por essa luta habitacional. Primeiro, que eu sou migrante, então eu também fui expulso da terra. Você é de onde, Aldo? Sou do Ceará. Na década de 50, meu pai, tá certo, assim como milhares de famílias nesse país, tiveram que sair fugindo da seca, da fome, da miséria, de grandes rincões desse país, e vim para São Paulo, para outros lugares, em busca da sobrevivência, de uma vida menos ruim. Portanto, nós sabemos e sofremos na carne o que significa você viver num país onde a desigualdade social se coloca como uma lógica natural, entre aspas. Portanto, nós defendemos a reforma agrária. Nós achamos que tem muita terra concentrada na mão de poucas pessoas. Nós defendemos a agricultura familiar, porque também achamos que o agronegócio vem numa política desenfreada, inclusive destruindo a natureza de forma desastrosa. Então a reforma agrária é uma necessidade e não é nenhuma revolução, é apenas uma reforma onde as pessoas possam ter o direito a produzir para que possa alimentar o conjunto da sociedade de uma maneira geral. Do ponto de vista urbano, com o êxodo rural, nós tivemos então a concentração nas grandes cidades. Antes, praticamente 80% da população vivia no campo. Hoje é 18% praticamente que vive no campo. Hoje é o contrário. Ao contrário, estão todos os grandes centros urbanos
em busca de um emprego, em busca de uma vida menos ruim daquela que levavam nos lugares onde morava no meio rural. Portanto, agora, tem outro problema sério, que é o problema da reforma urbana. Nós precisamos levantar os terrenos que tem públicos, os terrenos privados, os terrenos particulares, porque a própria Constituição de 88 já assegura a função social da terra. E nós percebemos, como foi o caso da ocupação aqui em São Bernardo do Campo do Povo Sem Medo, você tinha um terreno lá absolutamente ocioso, não tinha nenhuma função social, como continua não tendo, tá certo? Na hora que o povo ocupa aquele terreno, aí todo mundo vai condenar a população que não tem terra, que não tem casa. Tanta gente preocupado com o terreno dos outros, né? Sim, preocupado com o terreno dos outros, gente lutando para que o povo não fizesse aquela ocupação. Eu vi, inclusive, muita gente do entorno, infelizmente, né, condenando a ocupação. As pessoas ocupam quando chega no limite onde não tem mais como sobreviver. Portanto, elas ocupam porque ela tem que morar em algum canto, tem que morar em algum lugar. Agora, por isso falta uma política planejada na sociedade. Uma política planejada significa de que um prefeito tem que constituir, tem que organizar um banco de terras para que esse banco de terra tenha uma função social. Tá certo? Em São Bernardo do Campo nós temos mais de 50 mil pessoas que não têm teto, né? Essas pessoas, uma cidade rica como São Bernardo do Campo, poderia resolver um problema desse. Não tem dificuldade nenhuma para resolver um problema desse. 12% da população. Falando uma população absolutamente ínfima. Daria para resolver. Portanto, falta vontade política. E nós do PSOL, nós estamos organizando o povo através do MTST e de outros movimentos. Nós estamos organizando os núcleos do partido, porque nós entendemos de que nada será dado, tudo será conquistado pelos trabalhadores em luta, organizado, e nós não estamos querendo tomar nada de ninguém, muito pelo contrário, nós queremos negociar o direito efetivo, o direito de ter aonde morar, que deveria ser um direito sagrado, como a própria Constituição garante, mas que politicamente as pessoas, os donos do poder, assim não percebem essa realidade e não aceitam essa realidade. Mas o movimento vai continuar lutando, organizando, ocupando, resistindo e morando. Muito bem, palavras aí de Aldo Santos. Estou de acordo, realmente o êxodo rural, ainda sobre a reforma agrária, só fazendo um recorte, de fato as pessoas do campo, o pequeno agricultor, ele foi ali, enfim, foi massacrado pelo agronegócio e aquilo motivou ele a vir para os grandes centros. Então quando você daí de casa se pergunta, poxa, mas por que a gente vive engaiolado? Por que as casas são pequenas? Por que as cidades da região metropolitana, de São Paulo, do Rio, enfim, cresceu de uma maneira desordenada? Justamente por esse volume altíssimo de migração. Portanto, é preciso fazer reforma agrária, e isso aconteceu em vários países, como Austrália, Estados Unidos, né? Muita gente acha que isso é uma pauta só da esquerda, mas é fundamental, né? Senão esse volume de migração não existiria de uma forma tão intensa. Perfeito, é isso mesmo. Nós entendemos de que isso é uma necessidade, você fazer com que as pessoas que estão no campo possam efetivamente se organizar, produzir, ter o seu pedaço de terra. E também as pessoas no meio urbano também é preciso ter assegurado o direito à moradia, porque não é possível você conviver com essa discrepância que é a situação daqueles que tudo têm em contraponto àqueles que absolutamente quase nada têm na sociedade. Perfeito, não faz sentido você ver tanto apartamento parado no centro aguardando a especulação imobiliária. Tem que fazer valer só com essa função na Constituição. Aliás, o Plínio de Arruda Sampaio dizia o seguinte: não pode subsistir propriedade produtiva ou não acima de 1.000 hectares. E vamos combinar que 1.000 hectares é terra para burro, né? É bastante. Mas é razoável. É razoável. Existe grilagem, existe latifundiários, por exemplo, em Rondônia, falamos isso no programa passado, né? É preciso haver uma ruptura. E, aparentemente, o pessoal está aí disposto a meter o pé na porta contra tudo isso. Vamos para cima. Muito bem. Bom,
Aldo, eu queria saber de voos maiores. Você é de São Bernardo, a sua base social concentrada aqui na cidade, também no ABC. Esse ano, corrida eleitoral, como que você avalia? Existe algum projeto pessoal? O seu nome foi colocado? Você é pré-candidato? Então, eu sou um soldado do partido, né? O partido precisa de candidaturas com algum grau de capilaridade para poder se constituir enquanto uma alternativa eleitoral, porque em grandes partes do Brasil o PSOL é uma alternativa ideológica, mas ainda não conseguiu ser uma alternativa eleitoral, como é, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então nós achamos que é preciso ajudar o partido a se fortalecer, a ter mais capilaridade. Nesse sentido, eu sou pré-candidato, porque candidatura oficial é só a partir de amanhã, sou pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, tá certo? Nós temos uma folha de serviço mostrada à população extremamente importante. Fui vereador 16 anos nessa cidade, que eu considero uma cidade muito importante no cenário nacional e até internacional. Participei desde o início do Partido Socialismo e Liberdade, milito nos sindicatos professores, sou diretor dos sindicatos professores da rede pública estadual, que nós temos em torno de 170 mil associados no estado de São Paulo, sou presidente da Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil. Portanto, nós estamos credenciados a discutir, a debater as nossas propostas com a sociedade para que possamos mudar essa situação de opressão que o capital impõe sobre o trabalhador. Portanto, esse é o nosso objetivo da campanha no primeiro momento. E é claro que nós também temos proposta para ser apresentada para o conjunto da sociedade. Muito bem. O pessoal ele quer aí se consolidar como uma alternativa eleitoral. Né? Por Perfeito. enquanto, só uma alternativa ideológica. Falaremos mais sobre isso no terceiro bloco. Vamos para mais um intervalinho. Não vá sequer ao banheiro. O Politicação volta já. Muito bem, voltamos com o terceiro bloco do programa Politicação. Hoje converso com Aldo Santos, ele que é do PSOL. Aldo, conta pra gente, você disputou a Prefeitura de São Bernardo 2 vezes. Se agora em 2016 você eventualmente tivesse sido eleito, o que objetivamente você teria feito diferente que o prefeito Orlando Morando fez até agora? Qual que seria ali a agenda prioritária de uma eventual gestão? Veja, na verdade, nós conversávamos na ocasião de que uma cidade, principalmente uma cidade como São Bernardo do Campo, ela precisa ser olhada, ela precisa ser administrada da periferia para o centro e não do centro para a periferia. Então, nós teríamos essa mudança profunda, que é você fazer com que nos lugares mais distantes do centro você possa levar os equipamentos necessários, como saúde, educação, a cultura, que aliás está abandonada na administração agora do prefeito Orlando Morando, as subprefeituras, que inclusive não tem mais subprefeitos, que nós achamos uma coisa extremamente grave, né? Porque as pessoas iam na subprefeitura do Riacho Grande, colocavam os problemas, apresentavam os problemas. Lembro-me inclusive do saudoso Wagner Lino, que foi o último, me parece que o último subprefeito que o PT designou lá no Riacho Grande, que fez um excelente trabalho, até hoje elogiado. Olha que eu estou falando isso, e o Wagner não era do meu partido, mas era um grande camarada que eu tinha e continuo tendo profundo respeito pela sua história, pela sua memória. Portanto, a atual administração, ela está tocando
ela está tocando as obras que foram iniciadas pelo PT. Tá certo? Então, nós também achamos que tinha que continuar as obras, mas nós estaríamos voltados para o atendimento efetivo à saúde, que está com muita dificuldade, a educação, a cultura, porque nós achamos que isso é fundamental, a pavimentação asfáltica, o ônibus até onde precisa. Portanto, nós teríamos um outro foco, um outro olhar na cidade, diferentemente do que está sendo feito hoje. Quer dizer, não olhar só para o centro, deixar bonitinha a praça e governar para os bairros mais desenvolvidos, né? Perfeito. Ter esse olhar social também, sobretudo na periferia, questões que envolvem, por exemplo, regularização fundiária, projetos sociais, que é papel da prefeitura, sim. Além de você receber, acolher o movimento que luta por moradia, coisa que o prefeito não fez, muito pelo contrário, tratou o movimento social como um caso policial, e nós não faríamos isso porque não é papel de um prefeito rechaçar sua própria população, na medida em que também são contribuintes e que, portanto, merece pelo menos o atendimento do prefeito para dizer sim ou não, mas pelo menos ser recebido pelo prefeito é uma obrigação e não é nenhum favor. E isso ele não tem feito, não tem recebido os movimentos sociais, não tem transparência efetiva. Portanto, é uma administração com muitos problemas, inclusive com muitas pessoas no seu entorno já sendo procuradas por problemas de corrupção. Então é muito grave a situação da administração do prefeito Orlando Morando, que vem aqui em São Bernardo do Campo deixando muito a desejar. Muito bem. Aldo, recentemente, mudando um pouco o assunto, de pato para ganso, como diria Leandro Jutz, você concedeu uma entrevista para o nosso querido jornalista Leandro Amaral, no qual você dividiu ali a bancada, houve um debate para analisar, enfim, toda essa polarização que existe no Brasil hoje com o Kim Kataguiri, que é um dos líderes do movimento Brasil Livre, o conhecido MBL. E eu notei que nessa conversa houve momentos em que o debate se manifestou de uma forma mais aguda e também houve ali momentos de relativa calmaria. O fato concreto é que isso acabou viralizando nas mídias sociais, enfim, dividiu opiniões, alguns dizendo, poxa, o Aldo tá certo, é isso aí, humilhou no debate, o outro já, não, o Kim foi melhor, tal. Qual a avaliação que você faz? Eu toco nesse assunto porque realmente isso deu o que falar nas mídias sociais. Você acha que foi proveitoso ou foi constrangedor, desnecessário? Qual que foi a avaliação sua sobre essa entrevista? Veja, eu, enquanto professor de filosofia, eu não posso me negar ao debate com quem quer que seja. Tá certo? Então, se qualquer pessoa, qualquer personalidade chamar para um debate, eu vou participar, independentemente da coloração ideológica que está em curso. Mas o que acontece no debate com o pessoal do MBL é que eles são desonestos do ponto de vista daquilo que se propõe. Eu não posso vir fazer uma entrevista aqui com você, respeitosamente fazer uma entrevista aqui, tá certo? E depois eu me apropriar das imagens e distorcer as imagens. E isso, na minha opinião, é uma violência contra as próprias empresas que promoveram o debate em si. Portanto, eles usam de formas escusas, de forma condenável esse tipo de expediente, e que nós estamos observando que, na verdade, é uma farsa esse movimento, porque o próprio Facebook agora está se encarregando de desmontar esse movimento na medida em que grande parte era fake news, grande parte era propostas que não tinha uma consonância com o mundo real. Então eu entendo que o debate foi extremamente importante. Tudo que eu afirmei naquele debate eu continuo reafirmando. Tá certo? Eu defendo a luta socialista, eu defendo uma sociedade igualitária, eu defendo a educação cubana, eu defendo a saúde cubana, que eu acho que tem uma importância muito grande, apesar das dificuldades econômicas, pelo cercamento americano ao longo de décadas ali naquele país. E, portanto, não retiro nada do debate que eu fiz, mas eu devo admitir que foram absolutamente desleais e desonestos.
e que não daria para esperar outra coisa desse movimento, a não ser isso mesmo. O mais impressionante é que algumas pessoas que acompanham não percebem a edição clara que existe ali, com o intuito de distorcer, porque na medida que você faz a edição de um vídeo, você tem ali uma frase fragmentada, descontextualizada, que é óbvio que pode causar, digamos que uma interpretação falha do que realmente ocorreu. Agora, só a título de informação, o Facebook, a rede social mais popular do país, retirou 196 páginas e 87 contas do ar que supostamente estariam envolvidas ali com o MBL. A denúncia é bem clara, que existe manipulação da opinião pública, propagação de conteúdos apócrifos, com o único objetivo de, enfim, produzir desinformação. E a gente sabe que a desinformação talvez seja o pior tipo dos terrorismos, porque ele é unilateral, covarde e acaba confundindo o cidadão que, enfim, que quer apenas pegar a informação, né? Perfeito. Nós, inclusive, fizemos um boletim de ocorrência em relação a esse episódio, a essas distorções feitas por eles, e com o doutor, que na nossa opinião tem um papel importante, o doutor Horácio Neto, e que eu espero que brevemente nós possamos dar continuidade neste boletim de ocorrência para que eles possam responder pela falsidade ideológica, dentre outros pontos, que eles fizeram com relação à matéria, com essas montagens apócrifas que, na nossa opinião, só desmerece os meios de comunicação que não têm responsabilidade sobre isso, mas inclusive isso deprecia a comunicação como um todo, e nós estamos observando aí de que de fato esse pessoal não merece qualquer tipo de credibilidade por quem quer que seja. Em larga medida, essa onda conservadora se deve a esses movimentos, né? Perfeito. Olha, só a título de informação, novamente, acho que uma grande contradição foi que as lideranças do MBL foram protestar contra o Facebook, que é uma empresa de capital aberto. Pois é. Olha só, portanto, em Minas Gerais tem autonomia para fazer o que quiser. Né? Você assina ali um termo, se ela não gosta, ela vai lá e retira do ar. São liberais, mas... Eles foram protestar no escritório daqui de São Paulo, fazendo uma live no Facebook. Isso é super coerente, né? Sim, absurdo. Eu noto, isso é uma opinião minha, claro que é bem subjetivo, aquele ardil psicológico canastrão, que é óbvio que não iria sobrepor ali. Você é uma pessoa que tem traquejo, é um filósofo sério, diferente do filósofo, talvez, que eles sejam entusiastas, né? Como o Olavo de Carvalho, que a gente sabe que faz um trabalho muito parecido ali também. Você acompanha o True Speak? Sim, eu entendo que... Baita conservador. Sim, né? claro, nós estamos... no Brasil, o país vem atravessando um momento muito difícil, porque, infelizmente, uma parte desse segmento conservador vem avançando, né? E tem os seus pensadores também. Então nós achamos que eles cumprem o papel de alimentar todo esse ódio de classe, esse ódio, digamos assim, de caráter fascista, que nós devemos combater sempre, porque nós queremos que a sociedade avance e não haja retrocesso em relação às conquistas coletivas, individuais e, fundamentalmente, às conquistas dos direitos humanos. Agora, uma pergunta que eu faço é o seguinte: eu não sei de onde que vem dinheiro para manter toda aquela estrutura, né? Porque abre um leque de interpretações. Não dá para a gente conviver, né, com movimentos que se dizem imparciais e, no entanto, né, utilizam critérios diferentes para situações semelhantes. Eu acho que é razoável existir ali um enviesamento, faz parte da democracia eles defenderem aquilo que eles acham justo, mas a gente não pode, né, compactuar com edições grotescas. Aliás, edições, como ocorreu talvez em 89, ali naquele debate do Lula com o Alberico Souza Cruz, com o Boni, que acabou ali definindo a eleição. Não Perfeito. Tínhamos ainda o advento da internet. Perfeito. Falando de grande mídia, essa semana retrasada, tive contato, participei de uma reunião com o Mino Carta e também com o Altamiro Borges. Eles disseram sobre a necessidade, sobre a urgência de se ter uma regulação da mídia no Brasil. Muita gente acha, poxa, a regulação da mídia é censura, tal.
Você acha justo a grande mídia ficar na mão de 4 ou 5 famílias que juntas ali podem, enfim, estar mancomunadas e manipular a opinião pública? Qual que é a sua opinião sobre isso? Regulação da mídia é censura ou regulação da mídia é garantir diversidade para os meios de comunicação? Não, eu não tenho dúvida de que, como pré-candidato, inclusive, e que em sendo eleito, nós vamos fazer esse debate. Nós achamos que tem que haver uma regulamentação disso. Nós não podemos ficar nas mãos desse grupo, dessas famílias que controlam. Nós precisamos fazer a reforma agrária da comunicação. Nós precisamos mudar esse país, nós precisamos valorizar as rádios comunitárias, nós precisamos valorizar de forma capilar tudo aquilo que é importante. Esse é um dos pontos que eu pretendo defender em sendo eleito deputado federal agora nas eleições. Também acho um ponto importante que eu quero discutir, que é a democratização do judiciário. Nós estamos defendendo eleições diretas para o judiciário, porque não dá para ficar do jeito que existe hoje, essas pessoas que se apossam do poder e vivem ad eterno, fazendo e desfazendo, sem efetivo compromisso com a população ou com os direitos elementares da população de uma maneira geral. E também estou defendendo uma proposta que acho extremamente importante, que é que a proporcionalidade direta na gestão pública. Isso significa que, se o PSOL teve 10% dos votos na prefeitura, esses 10% do voto tem que estar representado na administração pública, porque isso significa o respeito à soberania eleitoral, diferentemente do que acontece hoje, quando os prefeitos se elegem e compõem a administração e os partidos pelas portas do fundo, e nós achamos que isso é o início da corrupção. Portanto, nós estamos defendendo a proporcionalidade direta do ponto de vista da gestão pública, e é uma das pautas que nós vamos debater em Brasília, além do feriado nacional do dia 20 de novembro, a exemplo da lei que eu apresentei em São Bernardo, do feriado no dia 20 de novembro. Portanto, tem uma pauta e um leque grande de proposta, como também defendemos que haja só a Câmara Federal. Esse sistema bicameral, na minha opinião, não tem nenhuma função. O Senado não serve para nada, a não ser para acomodar interesses escusos na sua grande maioria. Então, são várias propostas que você pode procurar no site, nas redes sociais. Nós vamos estar polemizando e debatendo junto com a população do estado de São Paulo. As regras estão em xeque. Existe hoje um enfraquecimento da democracia representativa e é preciso pensar em novas alternativas. Essa Perfeito. Questão da proporcionalidade na gestão pública serve também para situações majoritárias? Por exemplo, se o PSOL venceu uma eleição municipal com 60% e o partido teve 10%, o concorrente, ele participa? Participa. Eu não vejo problema nenhum. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, dos sindicatos professores da POSP. Lá tem a proporcionalidade. Lá, se a oposição teve 10% dos votos, ela compõe a executiva, compõe o corpo da direção do sindicato. Isso funciona absolutamente normal. É um respeito àqueles que estão propondo e votando diferentemente do setor majoritário, e na gestão pública, nas prefeituras, nos governos de estado, até no governo federal, isso é uma regra dentro do campo e do jogo que está hoje. Não é nem uma revolução, isso é garantir a soberania do voto que existe hoje, e que, portanto, nós achamos que é uma proposta nova, e que eu quero polemizar essa proposta, porque nós achamos extremamente importante assegurar de que o voto do eleitor não seja jogado no lata do lixo depois que passa as eleições. Pois é, isso é matéria para um programa inteiro ainda. Inteiro. Então vamos falar mais sobre isso. Aldo, o papo está excelente, mas infelizmente aqui chegamos ao fim. A pena. Queria saber as suas considerações finais. Quero agradecer você mais uma vez, um grande apresentador. Quero agradecer a emissora aqui pelo papel importante. Estou percebendo que as instalações aqui são promissoras, tá certo? E nós precisamos, inclusive, fortalecer a comunicação no ABC, em São Bernardo. É uma vergonha nós não termos uma televisão aqui, os meios de comunicação extremamente precário num dos polos industriais mais importantes da América Latina, que é o grande ABC. E eu imagino e que efetivamente desse espaço aqui possa surgir, e como já é grande, mas possa surgir um espaço ainda maior para que possa cumprir o seu papel democrático da comunicação, que nós achamos fundamental e necessário na nossa região e em nosso país.
Muito obrigado pelo elogio, também pelas palavras, e estaremos sempre aqui redobrando esforços para garantir que esse seja um espaço democrático de ideias. Aldo, muito obrigado. Ficamos por aqui. O Politicação volta na semana que vem. Uma boa noite e até lá.